Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que essa paz esteja inundando seu coração. Essa paz que só Jesus pode trazer ao coração do ser humano. Que nós possamos entender a sua graça cada dia, experimentar essa graça maravilhosa que nos alcançou na pessoa de Cristo Jesus. Eu peço que todos se coloquem de pé neste momento. Nós vamos estar lendo, nós vamos estar orando, depois leremos Levítico capítulo 1. Primeiro faremos uma oração de invocação, uma oração de gratidão a Deus. Depois leremos capítulo 1 de Levítico. Vamos neste momento curvar nossas frontes, fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos hoje aqui, Senhor Deus, reunidos na Tua presença. Sabemos, Senhor Deus, que se estamos aqui é porque o Senhor quis que estivéssemos. Obrigado, Senhor, por ter reunido o Seu povo para adorar o Senhor, para Te glorificar, para romper em gratidão ao único Deus das nossas vidas, o Senhor, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Ó Pai amado, nessa noite nós queremos declarar a Tua soberania, queremos declarar, Senhor Deus, a Tua grandeza, e desta forma também queremos declarar a nossa total dependência do Senhor, Pai amado. Ó Pai amado, que realmente nesta noite venhamos a ouvir a Tua voz aqui neste lugar, e possamos, Senhor Deus, ser edificados pela Tua palavra. Desejamos, Senhor Deus, ser um povo santo, um povo realmente separado, um povo diferente, um povo que não anda segundo os ditames deste mundo, mas um povo que se santifica para o Senhor, um povo que anda segundo a Tua vontade, segundo os Teus preceitos, Senhor, segundo, Senhor Deus, a verdade do Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos capacita e nos ajuda a sermos este povo realmente santo na Tua presença. E fala conosco, Senhor Deus, de maneira poderosa, como o Senhor tem falado nesses dias. Nós Te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Levítico, capítulo 1, os holocaustos. Levítico 1, capítulo 1, nós vamos ler até o 17, ou seja, todo o capítulo 1, e leremos de maneira responsiva. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem lenha sobre o fogo. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar, o seu sangue. Ele o fará correr na parede do altar. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Queridos, nós temos aqui o início a respeito dos holocaustos, e nós veremos não somente os holocaustos, mas a lei, as leis que serão ditas aqui neste livro, mas também as festas, tudo isso, porque Deus, Ele quer um povo para si, um povo santo. O Deus Santo separando para si um povo santo, um povo diferente, e nós teremos em todo o seu conteúdo do livro de Levítico uma distinção bem clara a respeito do povo de Israel, dos outros povos, e isso porque Deus realmente chama um povo diferente para si, um povo para viver em santidade, porque Deus é santo, e é a respeito disso que nós vamos cantar o hino número 11, que diz: Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso, Criador. Cantemos o hino 11. Deus onipotente,
Podem sentar, queridos. Chamamos aqui o Luiz Cordeiro. Vai louvar a Deus. Uma canção. Graça e paz, irmãos. Ainda que meu corpo aqui padeça, eu desço ao vale escuro do sofrer. Importa que em tudo eu reconheça e devo ao meu Senhor obedecer. Ainda que eu me sinta desprezado, nem mesmo assim sozinho é que eu vou ficar, porque existe um Deus que está comigo, eu não estou só. Comigo está o anjo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Ainda que a doença me desmonte, eu nunca estarei triste mesmo assim, porque o Senhor alegra minha alma. Meu Deus me ama e cuida bem de mim. Se para mim não houver esperança, a minha confiança em Deus não mudará. Eu creio que na hora mais difícil do sofrer, a mão de Deus virá me socorrer. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, porque comigo está o anjo do Senhor. Irmãos, nós estamos aí no nosso curso da visão panorâmica do Antigo Testamento, e hoje nós vamos estudar Levíticos. O reverendo Edward já leu com os irmãos uma porção do livro, e eu peço agora que abram no capítulo 19. Esse livro é um livro especificamente de leis. Levítico, nós vamos
estar hoje dando uma visão geral do livro, uma visão panorâmica do livro. E espero que os irmãos acompanhem aí assim com muita atenção. Vocês vão ver que há umas coisas muito importantes para nós aprendermos a partir deste livro de Levíticos. E nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é a Bíblia toda que é a palavra de Deus. Não são só alguns livros que nós escolhemos da nossa preferência, mas a Bíblia toda. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, então é toda, não é alguma parte. Levíticos 19, nós vamos ler os versos de 1 a 4. Acharam aí? Levíticos 19, de 1 a 4, onde começa a repetição de diversas leis. A ideia deste curso, irmãos, é dar um preparo também mais amplo à igreja, uma formação mais ampla daquilo que nós cremos. As bases do Evangelho estão aqui neste livro, Levíticos 19, a base do sacrifício de Cristo. Compreendê-lo é importante para compreendermos todos os aspectos do Evangelho. 19, de 1 a 4, vamos ler de forma responsiva. Disse o Senhor a Moisés: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, então guarda bem esse texto aí. O livro vai falar sobre as leis. Não deixe sua Bíblia aí aberta bem do seu lado, aí que você pode precisar dela. Então, é o terceiro livro da lei, escrito por Moisés durante a peregrinação de Israel na região do Sinai, e a palavra-chave do livro é aquela ali, santidade. Por isso que estávamos lendo aí esta porção, quando diz que santo serás para com o Senhor vosso Deus, e o Senhor dizendo: vocês são meu povo, eu sou o seu Deus, então eu sou santo, vocês também serão santos. Então é um princípio básico da santidade de Deus. Ele é santo e ele então dá ao seu povo leis, normas, orientações para uma vida santa. Nós vamos passando aí, tá bom? O livro, vamos lá. Então está aí um desenho do Sinai, os irmãos não perderem aí as montanhas do Sinai. Pode ir passando, tá? Agarrou aí, Fernando? Isso. Então a montanha do Sinai porque é uma região de deserto, por isso que eu estou colocando que se não caísse o maná do céu ali, eles não tinham como sobreviver, não tinha nada para eles comerem aqui nesta região. E o deserto é uma região sem temperatura estável. O que tem de calor à noite, durante o dia, tem de frio à noite. Então, se der 50 graus, 45, 50 graus positivo aqui durante o dia, vai dar um bocado negativo durante a noite, né? Olhando o próximo slide, a geografia do Sinai, só para os irmãos lembrarem. O povo de Israel havia saído aqui, o Êxodo é essa região, né? O livro de Êxodo retrata esse percurso, e Levíticos é o povo aqui no Sinai. É um ano que o povo de Israel vai ficar aqui no Monte Sinai, e o livro de Levíticos então acontece aqui. São as leis, nós vamos ver. O título do livro, próximo slide, o título do livro, se quiser deixar um
pouco dessa luz aí desligada, pode deixar que aí ajuda a claridade ali do data show lá, aí, só assim. Então chama-se Levítico pelo fato de ser um registro de leis referentes aos levitas. Quem são os levitas? Vocês lembram? É a tribo sacerdotal. Guardem isso, porque na divisão da terra eles não ganham terra. Eles são sacerdotes, eles iriam estar no meio do povo e eram os responsáveis pelo culto a Deus. Então o livro chama-se Levíticos, porque são leis referentes aos levitas e ao serviço sacerdotal que eles prestariam no meio do povo de Israel e de uma forma muito específica no tabernáculo. Refere-se então à tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, vocês estão lembrados? Da qual Arão e seus descendentes foram escolhidos como sacerdotes. Os demais levitas, ou seja, os demais descendentes de Levi, serviam no tabernáculo oferecendo sacrifício pelos pecados do povo. Então, o livro de Levíticos são leis para orientar os levitas de como deveria orientar a vida espiritual do povo de Israel. Então guardem bem isso, que é um princípio básico para o estudo deste livro. Levíticos, porque são leis que orientam a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, de como deveriam instruir o povo de Israel no culto a Deus, a santidade deste povo e toda a orientação religiosa do povo de Israel. Então, Moisés dá a lei aos levitas e os levitas aplicam essa lei ao povo. Então, Levíticos tem aí esse perfil. Seguindo, só para você ver, então, os levitas iriam, a família de Arão, mais especificamente, iria servir aqui no tabernáculo, e os demais da tribo, que era muita gente, se espalharia pelo meio do povo. Então eles iriam, são leis para o culto que acontecia aí no tabernáculo. Pode ir em frente. Então, se o propósito do livro, se o livro de Gênesis, nós vemos o Senhor elegendo um povo para si, que povo era esse? Lembra? Quem? Qual povo que Deus elegeu, escolheu para si? Em Gênesis, já o Milton respondeu aqui, o Milton. Qual que é o povo que Deus escolheu lá em Gênesis? Hein? É a descendência de quem? Bem, eu pensei que eu tenho que voltar lá para Gênesis aqui. Então Deus escolheu Abraão, né? E a descendência de Abraão, tanto que todo o resto agora da Bíblia nós vamos estar focando a descendência de Abraão. Então, se em Gênesis nós vemos Deus elegendo um povo para si, em Êxodo nós vemos Deus redimindo este povo, libertando esse povo lá do Egito para levar para a terra prometida. O livro de Levíticos nós vamos ver agora como que o povo eleito e redimido deveria aproximar-se do Senhor. Então, Levíticos, nós vamos estudar o princípio da adoração, porque os povos pagãos adoravam os seus deuses pela imaginação deles. A santidade que nós vamos ver aqui em Levíticos do povo de Israel é que eles não podiam adorar a Deus segundo a sua imaginação, mas eles teriam que adorar a Deus conforme Deus estava prescrevendo a eles que queria ser adorado. Por exemplo, se o cordeiro era macho, sem defeito, de 1 ano, não adiantava levar lá uma fêmea. Senhor, eu achei tão bonitinha, pus um lacinho cor-de-rosa na testa dela e trouxe, que ela é linda, vê se o Senhor não ia aceitar, não é? Então, a beleza era a obediência, não era a beleza da cordeirinha fêmea, tinha que ser um macho sem defeito e de 1 ano. Então não adiantava chegar lá com o Senhor, não, achei muito bonitinha essa fêmea. Tinha todo um critério.
Se os povos pagãos adoravam a Deus do seu jeito, o povo de Israel deveria adorar a Deus conforme ele estava estabelecendo que queria ser adorado. E se você não sabe, esse é um princípio que rege o culto a Deus até hoje. O culto, ele é prescrito e Deus requer de nós que o adoremos não segundo a nossa imaginação. A nossa confissão de fé chega a dizer que o culto deve ser prestado a Deus conforme Deus estabelece na sua palavra. Não pode ser segundo a imaginação do homem, nem as inovações dos homens e nem segundo as sugestões de Satanás. Tem que ser conforme Deus estabelece. E você há de convir comigo que é justo que o Criador estabeleça a forma como ele quer ser adorado pelas suas criaturas, não é verdade? Então, Levíticos é Deus mostrando ao seu povo, o povo eleito e redimido, como esse povo deveria aproximar da santidade dele em adoração. Então, como esse mesmo povo pode manter-se em comunhão com ele, não apenas aproximar-se, mas manter em comunhão com ele, em comunhão com Deus. Tanto o acesso a Deus como a manutenção da comunhão com ele tem que ser então pelo sangue. Por isso que o livro de Levítico vai falar de sacrifício, de holocausto, vai ensinar como deveria ser feito o holocausto. Fernandinho, volta naquela imagem do tabernáculo para mim. Ali, o holocausto ou o sacrifício era feito aqui, ó. Aqui era a porta do tabernáculo, né? A porta de entrada, o tabernáculo é todo isso aqui. Quando fala na tenda da congregação, se refere só isso aqui. Mas quando fala do tabernáculo, é tudo, tá? Então, o holocausto era feito aqui, ó, bem aqui. E aqui era a bacia onde era destrinchado lá o cordeiro. Então, pode voltar lá. Pelo sangue, o sacrifício. E nenhum livro vai tipificar tanto a cruz de Cristo como esse livro de Levítico. Então isso tudo leva-nos a descobrir que a vida do povo eleito e redimido tem que ser uma vida santa, ou seja, Deus estabelecendo como o povo deveria portar-se na vida cotidiana e também no culto a Ele. Abra em Levíticos 10 rapidinho, só para você ver o seguinte. Como aproximar-se de Deus e como manter-se em comunhão com Ele. A santidade de Deus, ela deveria ser então temida, respeitada no coração do povo de Israel. O capítulo 10 registra o triste episódio dos 4 filhos de Arão. 2 tentaram burlar o princípio estabelecido pelo Senhor na sua palavra. Quem são eles aí? Nadab e Abiú. Lê um pouquinho aí Nadab e Abiú, lê aí para mim, podem ler, a partir do verso 1 aí do capítulo 10. Então, eles, Nadab e Abiú, tentaram interferir e levaram fogo estranho diante do Senhor. Pegaram o seu próprio estranho, que ele não tinha ordenado, e era fora do que havia sido prescrito. Então, isso. Eles tinham que queimar ali, pegar aquelas brasas e levar diante do Senhor. Eles trouxeram a brasinha de casa para economizar tempo. Sabe como é que é? Lembra quando Jesus pegou o chicote lá no templo e deu no lombo de uns cambistas? Era aquela ideia de você não preparar para o culto, né? Na hora lá eu canto qualquer coisa. Ô irmãos, eu vou cantar que eu não preparei, não é para a glória do Senhor. Irmãos, então não canta, você não preparou, não canta. Então assim, essa ideia de que
eu não estou preparado, não, mas é para o Senhor, eu vou fazer. É mais ou menos isso que Abiú estava fazendo, Nadab e Abiú. Era para pegar a brasa do altar, eles trouxeram a brasinha de casa para adiantar o serviço deles, e tem que ser prático, né? É assim? Então, eles morreram, feriram a santidade do Senhor, ou seja, fizeram aquilo que não estava escrito. Se Deus fosse fazer isso com o culto hoje, talvez não sobraria muitos de nós. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, Nadab e Abiú está aí um exemplo de que estavam aproximando do Senhor, levando fogo estranho para o altar do Senhor. E esse problema do fogo estranho é terrível. Isso aí não tem, de vez em quando, alguém, hein? Como é? O boi tropeçou, eles foram segurar a arca, e quem tocou na arca morreu. A ordem era que não tocasse. O problema é que nós não sabemos respeitar a ordem e achamos que não precisamos de ter uma vida dentro dos princípios, dos mandamentos do Senhor. O próximo aí, Fernandinho. Então, seguindo, o versículo chave do livro já que o povo de Deus tem que ser um povo santo, o versículo chave do livro de Levíticos é esse aqui, ó, 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, vamos ler juntos lá? Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, como filhos de Deus, povo eleito de Deus, ele está dizendo, vocês, como meus filhos, vocês têm que puxar o Pai. Então, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, todo o livro de Levíticos agora vai percorrer, ensinando o povo de Israel como eles deveriam aproximar-se de Deus, manter-se na presença do Senhor. Vai lá, Fernandinho. Então, olha ali, as características e temas do livro, os rituais que vão aparecer aí nesse livro, expressam os valores mais caros de uma sociedade. Ou seja, esses rituais vão expressar para Israel o que era importante para eles. O que é importante para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que é importante para você? Porque o que é importante para você vai definir a sua agenda da semana. Por exemplo, para muitos irmãos da igreja não é importante estar aqui na quarta-feira. Prova disso que a gente nunca os tem aqui. Não é importante, não faz parte da agenda deles. Para outros, não é importante o investimento no reino de Deus. Eles não dão o dízimo. Não é importante. Para outros, não é importante separar um tempo para ler a Bíblia, então preferem ver televisão. Não é importante ler a Bíblia. Estão entendendo? Levíticos vai mostrar o que expressa os valores mais caros de uma sociedade, o que era importante de fato para Israel, porque o que é importante nós vamos focar em obediência, e é o que está acontecendo aqui. Ele expressa também os valores que tem o sacrifício por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Então, dentro da revelação progressiva de Deus, o evangelho que vinha sendo anunciado em pequenos fragmentos, agora ele é anunciado de uma forma muito maior, e nós vamos ver mais alguns destaques. Então, o valor do sacrifício é para nós entendermos por que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Muitas pessoas nos nossos dias, Ozinha, acreditam na salvação pelas obras. Você tem que ser bonzinho, fazer coisinhas boas para Deus se agradar de você e te salvar. Aí eu pergunto, onde que fica o sacrifício de Cristo na cruz? Por que Cristo teve que morrer na cruz? Se basta o homem fazer coisas boas e ele mesmo paga pelo preço do seu perdão, para que Cristo foi morrer na cruz? Aqui em Levíticos nós vamos entender o valor do sacrifício, para entendermos quando Cristo vai morrer na cruz pelos nossos pecados,
o valor que aquele sacrifício de Cristo tem para substituir todos esses sacrifícios e holocaustos que estão aqui no livro de Levíticos, por exemplo, não é? Então nós vamos entender o valor do sacrifício. É um livro de leis, apenas as leis referentes ao culto. Então ele mostra também conceitos. É no livro de Levíticos que nós vamos formar conceitos. Conceitos, por exemplo, de pecado, de sacrifício e de expiação. Abra para mim Romanos capítulo 3, o versículo 25 e leia para mim. Então, o livro de Levíticos, os temas dele é para a formação dos conceitos, que vão ser os conceitos do cristianismo. Romanos 3, 25. Leiam a uma só voz aí os que acharam. Vamos lá? Irmãos, presta atenção aí nesse texto, foca esse texto. Esse texto faz uma referência ao Antigo Testamento e aos pecados dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento. Porque nós vamos ver aí a questão do sacrifício. O pecador levava a mão na cabeça do bode, passava os pecados dele para o bode era morto em sacrifício, o sangue dele derramado. Só que Paulo está dizendo aí que aquele sangue de bode nunca perdoou o pecado de ninguém, apenas era uma expiação, apenas tirava o pecado da pessoa e transferia para o bode, mas não perdoava o pecado. O texto aí está dizendo que Deus manteve esses pecados impunes na sua tolerância. Deus então tirava esses pecados daquele cidadão, passava o pecado para o bode, mas não era perdoado, ele foi conservado impune, ou seja, na sua santidade Deus não fez com eles o que fez com Nadab e Abiú, puniu com a morte imediatamente. Então, pelo sacrifício era deixado impune. Quando Cristo morreu na cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos entender que aqueles pecados que tinham ficado impunes estavam agora sendo cobrados. Então Cristo morre pelos pecados do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Aqueles bodes nunca perdoaram o pecado de ninguém, foram conservados impunes e foram lançados sobre Cristo na cruz. Por isso ele dizia ali: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Deus me desampara nesta hora? Porque ele não pactua com o pecado, não é isso? Então está aí, na sua tolerância, Deus deixou esses pecados impunes e lançou esses pecados agora na pessoa de Cristo. Então lá era um sacrifício simbólico, era um holocausto, era um sacrifício simbólico, mas agora em Cristo é um sacrifício real, que substitui todos esses. Então os conceitos de pecado, de sacrifício e de expiação estão agora presentes aqui no livro de Levíticos. Vamos em frente. Um esboço simples. Oi? Pode dizer. Sim, na consciência dele, sim. O pecado era retirado dele, removido. Por isso a ideia ali da expiação é remoção, não é execução do perdão, é remoção. Ah, com certeza. O sacrifício apontava para Cristo, mas na consciência deles isso não era claro que não. Você não sabe o privilegiado que você é. Na sua consciência isso é claro, na deles não.
é a revelação progressiva, né? Que vinha o plano da salvação sendo desenvolvido. Irmãos, muitas pessoas não têm consciência, não sabem com precisão o que é o Evangelho, porque hoje, quando a gente fala em estudar um livro como o Levítico, mas para que estudar isso, essas leis? Então, o Evangelho ele se forma aqui. Se não entendemos esses preceitos, como que vamos entender o sacrifício de Cristo? Então, o esboço simples do livro seria assim: os capítulos de 1 a 7 vão fazer a referência a ofertas. O 8 e 9, a referência é leis referentes aos sacerdotes. O capítulo 10 é uma pausa para falar do problema do fogo estranho no altar do Senhor e a severa punição de Deus na pessoa de Nadab e Abiú, os dois dos 4 filhos de Arão. Os capítulos 11 até o 22 vai falar de leis referentes à pureza de vida. Os capítulos 23 e 24 fala aqui então de festas, nós vamos ver. E os últimos capítulos, de 25 a 27, são as leis referentes à terra, o ano de descanso, recompensa e castigo, tá bom? Então, esse é um esboço simples do livro, para você poder resumir o livro aí. Vamos abrir um pouquinho esse leque, a pessoa de Cristo no livro de Hebreus. Vai lá, Fernandinho, passa. Então, o conteúdo do livro. A mensagem de Levíticos é uma mensagem messiânica. O que é uma mensagem messiânica? Hein? Aponta para o Messias. Quem é esse? Jesus Cristo, não é isso? Então, mensagem messiânica, porque aponta para Jesus, o Messias. Então, como não poderia deixar de ser, Levítico está repleto de tipos, figuras e alusões da pessoa e obra de Jesus Cristo. Tipos, alusões, substituídos em Cristo. Era uma tipologia representativa de Cristo lá no Antigo Testamento. Então, a primeira etapa são a respeito das ofertas. Enquanto o Êxodo oferece um relato de uma única oferenda que foi a Páscoa, Levíticos vai mostrar diversas faces ou facetas dessa oferenda, mostrando diferentes aspectos da obra redentora de Cristo. Vamos ver. Então, primeiramente, referente às leis, pode passar, as leis das ofertas. Pode passar aí, Fernandinho. Isso. Então, as leis pelas ofertas. Aí vem a questão do holocausto, né, que significa inteira consagração ao Senhor. Esta oferta aponta para a entrega total ao Senhor Jesus, em completa submissão à vontade do Pai. Então, olha que relação íntima que há. Se lá significava inteira consagração ao Senhor, para nós hoje, o que significa? Significa uma entrega total ao Senhor Jesus. Muitas pessoas querem fazer uma entrega ao Senhor Jesus, mas assim, como diz assim, Senhor, eu entrego alguma parte da minha vida, mas as outras eu quero reservar ao direito de continuar administrando, né? As ofertas de manjares, que agora não eram de sangue, eram de farinha, pães e grãos, né? Representava o reconhecimento da bondade de Deus para com o seu povo, dando o sustento necessário para viver. Assim também, né, uma referência da pessoa de Jesus Cristo, pão da vida, aquele que sustenta a nossa fome espiritual, ele é o pão da vida. Então, a tipologia, né, a mensagem messiânica é esta. Vamos em frente. A oferta pelo pecado significa tristeza e arrependimento pelo pecado cometido. As referências estão aí. Essas ofertas envolviam sangue. Então, era a busca pelo perdão e pela reconciliação. É uma demonstração clara do que Cristo fez por nós na cruz.
quando ele carregou sobre si o nosso pecado, e com o seu sangue precioso ele comprou o nosso perdão, ali comprou o nosso perdão e nos reconciliou com Deus. Então essa oferta pelo pecado era o tipo de oferta que Cristo faria pelos nossos pecados, e Hebreus aqui vai dizer que esta oferta foi aceita por Deus, Deus aceitou. Então Deus não aceita sacrifícios de homens, Ele aceita o sacrifício de Cristo. Por isso a salvação não pode ser pelas obras, senão pela obra de Cristo no Calvário por nós. A oferta pela culpa, no capítulo 7, oferecida no caso de ofensas que exigissem a restituição, devolução, viu? Então é o que Cristo fez, né? O Senhor fez quando Ele pagou o preço que a justiça de Deus exigia pelos nossos pecados. Então foi devolvido a Deus, né? Ou foi restituído a Deus o sacrifício dos nossos pecados, hein? Uma matação de bode, de cordeiro, né? Constante, muito, milhares, né? Tinha dia que era milhares. Era muito trabalhoso. Mas depois eu olhei lá que eles eram muitos também. Mas assim, eram sacrifícios muito trabalhosos. Se você ler lá, tinha que matar o cordeiro, tinha todo um ritual, não era chegando da pancada, não, né? Não é igual passa no matadouro, não, tinha todo um ritual, tinha que matar, tinha que tirar, espargir o sangue sobre o holocausto, né? Tinha que retirar todas as vísceras, né? Todo o excremento do animal. Era um negócio assim muito amplo. Você vê o que Cristo fez por nós, substituiu todas estas coisas, né? Ali era um modelo do Evangelho. A oferta pacífica, que era comida em parte pelo sacerdote, a outra parte pelo ofertante. Essa oferta pacífica, né? Significava então a comunhão do povo com o Senhor. Então o sacerdote comia uma parte dela e o ofertante a outra. Aponta para a paz que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer entre Deus e os homens. Eu estou fazendo um paralelo messiânico para os irmãos entenderem por que destes sacrifícios lá em Levítico e o que ele significaria no contexto do Evangelho, no contexto do Novo Testamento. Além das ofertas, o segundo capítulo era o sacerdócio. Desculpa o ali, viu? É o sacerdócio. Aqui, olha o de baixo. Hebreus 4,14 faz uma referência que Jesus, o Filho de Deus, grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O capítulo 8 de Levíticos, então, nós vamos ver sobre o cerimonial de consagração dos sacerdotes. Olha que interessante. Incluía lavagem com água, ele tinha que tomar um banho bem tomado, vestir roupas sacerdotais. Então ele tomava um banho para purificar, vestia roupas sacerdotais. Vinha um momento quando ele era ungido com óleo. A unção com óleo era para ordenação de sacerdote, profeta e reis no Antigo Testamento. E o nosso catecismo vai dizer que Jesus, ele exerceu os ofícios de profeta, sacerdote e reis. Por isso que ele é o Messias ungido de Deus, né? Então tem toda a tipologia aqui da unção com óleo neste contexto. E depois era aspergido o sangue. O sangue era passado na ponta da orelha do sacerdote, era passado também nos seus olhos e era passado na sua boca, na ponta da sua língua,
né? Além disso, nos pés, nas mãos, era a forma de dizer, de descrever o ofício dele, né? O que ele ia ouvir, por onde ele ia andar, o que ele ia pegar. Então tem toda uma simbologia, né? Então o sumo sacerdote Arão atuou tão somente em favor do povo de Israel, e foi após o derramamento do sangue da Páscoa celebrada na saída do povo de Israel do Egito. Antes disso, Arão não atuou desta forma como sacerdote. Então mostra aqui que é um tipo do Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote, né? Está aqui, ó, sumo sacerdote, que atuando em favor dos remidos, a sua igreja. Então Cristo morreu pelos seus remidos, pela sua igreja, como o sumo sacerdote Arão. Além do sacerdócio, obrigado aí por ter corrigido, Fernandinho, vamos lá. O próximo trata vai tratar das festas. Estas festas começam do sábado. O que é o sábado? O sábado, segundo o mandamento, era o dia santificado ao Senhor. 6 dias trabalharás e farás nele toda a sua obra, toda a sua obra. Mas o sábado é o dia do Senhor, que hoje para nós é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo, no domingo, primeiro dia da semana, mas permanece o princípio: 6 dias trabalharás e um para o descanso, ou para santificar ao Senhor. Não é o dia da preguiça, não é o dia do nosso lazer, é o dia do Senhor. Então está ali, a festa semanal do povo eleito, era o dia para descansar dos trabalhos e concentrar-se na adoração ao nome do Senhor. Então o sábado aponta para o fato de que o Senhor Jesus Cristo, de que é no Senhor Jesus Cristo que nós encontramos o verdadeiro descanso. Ele diz lá em Mateus 11, 28 e 29, que vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o sábado representando o descanso do povo de Deus em Cristo, e lembrando que nós vamos ter sempre 6 dias para o nosso trabalho e um dia santificado ao Senhor. Entre essas festas, nós vamos encontrar a principal delas, que é a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Então, a festa da Páscoa acontecia uma vez por ano, ela durava um dia, o 14º dia do primeiro mês judaico, que é o mês de Nisan. E também, lembrando que o Senhor Jesus Cristo morreu no dia de uma festa da Páscoa, e ele foi oferecido como nosso cordeiro pascal. A festa dos pães asmos era no 15º dia do mesmo mês e durava 7 dias. Pão sem fermento, comemorava a partida do povo de Israel do Egito. Então elas aconteciam juntas, por isso que às vezes elas se misturam quando nós vamos lendo na Bíblia. A festa da primícia, ou das primícias, pouco depois era realizada, por ocasião dos feixes da colheita, marcava o início da colheita. E aqui diz que ela aponta também para a ressurreição de Jesus Cristo, que é a primícia dos que dormem. É nele que nós aguardamos o dia da nossa ressurreição. A outra festa importante, passando, é a festa do Pentecostes. O Pentecoste, 50 dias após o início aqui da festa das primícias, era a festa do Pentecostes. Hoje fala muito em Pentecoste, pentecostal, esse é pentecostal, esse é neopentecostal, esse não é pentecostal. Então essa festa aqui, do Pentecoste, ela acontecia 50 dias após a festa das primícias, e o grande marco dela para nós no contexto do Novo Testamento foi
o cumprimento das profecias e a descida do Espírito Santo. Então passa a chamar, na verdade, o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia da festa do Pentecoste, né? E daí vem toda essa confusão que se faz em torno do Pentecoste, mas na verdade é a marca aqui da descida do Espírito Santo após a ressurreição de Jesus Cristo, e o Espírito veio para habitar na igreja. Além disso, tinha a festa das trombetas, né? Que essa festa associada aos eventos que ocorrerão na volta de Cristo, a festa das trombetas registrada aí no livro de Levíticos. Até aqui tranquilo? Tranquilo? Então vamos nas festas, vamos para a festa aí, o Fernandinho, vai adiante. A expiação, o dia da expiação, né? Era um dia de jejum. O sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue para fazer expiação pelos pecados do povo, uma vez ao ano. Eu não coloquei aqui, mas naquela tenda da congregação, Fernandinho, ligeiro que é, vai voltar lá no tabernáculo rapidinho para nós, naquela imagem do tabernáculo. Aí, aqui é a tenda da congregação. Até aqui, onde estava a mesa dos pães asmos, tudo bem, podia entrar sempre que fazia sacrifício. Mas o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, era um pátio interno aqui, uma sala interna ali, todo fechado com cortinas. É nessa sala que nós estamos vendo agora a festa. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava ali com o sangue do sacrifício para oferecer pelo pecado do povo. Era amarrado uma corda nele, alguém me perguntou isso, amarrava uma corda nele, a Márcia perguntou, não, era amarrado uma corda na cintura dele e ele entrava. Caso ele morresse, ninguém podia entrar lá para resgatar o corpo, tinha que puxar pela corda, né? Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Volta, Fernandinho, no slide que estávamos, para a gente dar sequência. E os irmãos não precisam ficar me olhando de olho feio não, porque eu já estou quase encerrando aqui, viu? Eu já estou vendo uns olhando assim, como quem diz assim, está na hora, pastor. Então, uma vez, enquanto o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, o povo fazia jejum. Era um dia muito especial na adoração do povo de Israel ao Senhor, porque o Senhor ficava, a presença do Senhor, que antes foi no Monte Sinai, agora era no tabernáculo, lá na Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. Então lá o Senhor recebia em aroma suave aqueles sacrifícios que eram feitos. Então o Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, penetrou o céu com o seu precioso sangue para fazer expiação eterna pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Um sacrifício único e eterno de Cristo. E então rasgou-se o véu da separação e nos deu agora, através da mediação de Jesus Cristo, acesso constante ao Santo dos Santos. Que coisa maravilhosa. Lá não era assim, era uma vez por ano. A corda que ele ia amarrado na cintura, não significava nada. Significava que ele tinha morrido lá, poderia ser até por não ter cumprido conforme prescrevia a lei, como Nadab e Abiú, ou que tenha sido tão forte a presença do Senhor diante da qual ele estava, que ele não suportou. A verdade é que tinha que amarrar a corda e ninguém podia entrar lá para tirar o corpo do homem, tinha que puxar. Não entrava vice nada. A festa dos tabernáculos, esta realizada para ajudar o povo a lembrar o período que habitou nas tendas, né, na saída do Egito.
Então acontecia após a colheita e eles ficavam ali por alguns dias. É uma referência também às nossas moradas eternas. Eles deixavam as casas deles, armavam tendas no quintal e passavam a semana lá na tenda para lembrar o período da peregrinação pelo deserto, né? E é uma referência também às nossas moradas eternas. Então a gente vê aí várias referências, né, na presença do Senhor, a alegria do povo de Deus, né, e a nossa morada eterna. Vamos lá para a conclusão. Conclusão. Aqui é mais assim reflexiva mesmo. Medite nas bênçãos decorrentes de uma vida de obediência ao Senhor. Mas devemos meditar também, né, no que Cristo fez por nós. Mas medite nas bênçãos decorrentes na vida cristã, na nossa vida como crentes em Cristo, as bênçãos decorrentes da obediência. Nós poderíamos ser pessoas muito mais alegres, felizes, se fôssemos mais obedientes ao Senhor, não tenham dúvida. Então o verso 6 aqui do 26 fala que o Senhor chega, né, chega a comentar aqui com a vida de submissão a Ele. Farei cessar os animais nocivos da terra. Então assim, as grandes bênçãos da obediência, promessas até assim estranhas, né, o Senhor tem para o seu povo decorrentes da obediência a Ele. Por outro lado, quão longe estamos dessa vida de obediência que Ele espera e requer de cada um de nós. A gente fica observando assim, irmãos, sede santo, porque o Senhor, sou santo, diz a palavra de Deus, mas às vezes a gente vê o povo de Deus se contaminando com tanta coisa, qualquer coisa agrada. Pastor, para mim tudo que falou de Deus está bom. Adab e Abiú se deu mal de pensar assim, mas o povo continua pensando assim, né? E não são as consequências dos atos, do que é um povo eleito de Deus para viver uma vida santa que agrada ao Senhor. Então o desafio permanece. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então há muitas bênçãos que vêm sobre a nossa vida decorrentes da obediência do povo de Deus ao Senhor. Então o livro de Levíticos, leis para orientar a tribo de Levi, os levitas, de como deveriam comportar-se no tabernáculo, de como deveria conduzir o culto a Deus. Há uma tendência nos nossos dias de achar que quem canta na igreja é levita, o pastor, porque prega na igreja, é levita, e os irmãos não são levitas. Você precisa de entender então o seguinte, que todos nós somos hoje levitas. Toda a igreja, nós somos levitas, ou seja, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Lá o levita cantava, o povo ouvia, aqui nós cantamos. Lá o levita lia a Bíblia, o povo, a palavra de Deus, o povo só ouvia. Aqui cada um tem uma Bíblia para ler. Então é a conquista que Cristo fez por nós. Ele nos fez então um reino de sacerdotes. Todos nós hoje somos levitas. Não tem na igreja uma classe privilegiada. Eu sou levita, mas o Edward, que somos pastores, os irmãos não. Ou então o André, que toca o piano e rege coral, passa a ser levita também, e a dona Elza, os irmãos, não tem isso. Todos os crentes, na verdade hoje, nós somos levitas, sacerdotes do Deus Altíssimo, da ordem de Melquisedeque, né? Ou seja, da ordem de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, e nós, sacerdotes da ordem de Cristo, segundo a linguagem de Levíticos. Tem alguma pergunta do nosso estudo de hoje? Fizemos aí uma visão panorâmica do livro de Levíticos. Tem alguma pergunta, ou alguma curiosidade, ou alguma dúvida? Pode perguntar antes de nós encerrarmos.
é ele. E ele está lá no livro de Gênesis, não lembro perfeitamente, mas é em torno ali do capítulo 16, 17. É um tipo de Cristo do Antigo Testamento, né? E Hebreus vai explicar que aquele Melquisedeque lá é Cristo no Antigo Testamento, preparando o palco da história para a sua manifestação. Rei de Salém. Não, mas depois você vai ver que a capital do povo de Israel é Jerusalém, né? É a Salém. Hein? Se tornou capital do império, né? Mas é a Jerusalém, né, da referência à nossa Jerusalém celeste, é o tipo da nossa Jerusalém celestial. Capítulo 14 de Gênesis. Trouxe pão e vinho, né? E é uma referência à pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício por nós. Tem mais alguma pergunta? Isso. Que eu conheço. No final do livro de Levíticos, né? As leis da terra fala do ano jubileu. Era um ano de descanso da terra, né? Ninguém podia cultivar a terra e assim tem todo um aparato aí, né? De 7 em 7 anos também tinha que dar um descanso à terra. E o ano jubileu era o ano que depois que eles adentraram na terra, a terra era redistribuída, devolvida às suas possessões a cada uma das suas famílias. Mas hoje em dia eu não conheço nenhum país que faz isso não, que dá descanso à terra. Pelo contrário, lavra a terra dia e noite, né? Não tem esse descanso da terra. Estão tentando compensar isso agora com os agrotóxicos, né? Mais alguma pergunta, irmãos? Vamos encerrar então? O Arnaldo não veio. Hoje eu queria. Foi lembrado aqui os irmãos, né? Sexta-feira é 7 de setembro, é feriado. Vai ter um desfile aqui na praça, né? E parece que 7 ou 7:30 da manhã, o exército, né? A cavalaria vai estar desfilando aí para marcar o 7 de setembro. E fica aí o convite. E alguém falou: não vamos fazer nada lá no Manaim, não? Aí eu queria, se o Arnaldo tivesse aqui, a gente podia combinar aquele meio quilo lá, né? O povo pode fazer aquele meio quilo. Tem uns que comem mais, aí deve 1 quilo, né? Mas fazer aquele meio quilo lá no Manaim, vamos fazer o meio quilo lá? A gente combina com o Arnaldo. O Edson falou para levar só 300 gramas, né? Que ele come menos. O Cleiton, o exército vai desfilar às 7 horas mesmo, né? Aqui na praça, hein? 8 horas. Eu vi hoje até propaganda na TV local aí, né? Mas não guardei. Porque eu tinha visto alguma coisa em torno de 7:30. Às 8 horas. Várias coisas, né? Então fica aí o convite para a gente assistir aí a parada do 7 de setembro, né? O desfile. Vai ter a aula de música normal do curso de música aí, viu? Está acontecendo o nosso curso de música, alguns alunos já estão engajados, né, nesse curso. Mas na ausência do Arnaldo aqui, é o Gustavo. Não, o Gustavo não é da diretoria do Manaim, não, né, Gustavo? Não tem nenhum da diretoria aqui agora de manhã, não. Agora de manhã, agora à noite, não. Mas nós vamos fazer o meio quilo lá, né? Arnaldo, depois eu combino com ele. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos encerrar aqui o nosso estudo. Então, próxima quarta-feira nós vamos estudar o livro de Números. Aí começa o povo a andar de novo. Um ano eles ficaram parados em Levíticos, né, no Monte Sinai.
Agora eles vão começar a andar de novo, né? Vamos lá. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá a cada dia, ó Pai, de estarmos de pé, podermos trabalhar. E muito obrigada porque o Senhor nos trouxe à Tua casa nesse dia de hoje para podermos estudar mais da Tua palavra. Que nossa mente e o nosso coração possam estar abertos, ó Pai, para entender e gravar, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós. Que nós realmente possamos estar dispostos a sermos santos, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Abençoa cada família aqui representada, aqueles que não puderam vir. O Senhor tenha misericórdia da vida de cada um deles, ó Pai. Nós oramos ao Senhor agradecidos por tudo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Então está encerrado o nosso estudo da noite. E vamos na próxima semana estudar então Números.